Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou a professora Roselaine Pontes de Almeida e essa é a aula 2, aula síncrona da Práticas 2. Nessa aula, a gente vai falar sobre elaboração do relatório de intervenção, como realizar a devolutiva. Então, essa aula é muito importante para a gente entender o processo de intervenção e, principalmente, como é que ele finaliza, como é que a gente faz a devolutiva. Para a gente falar sobre esse tema, eu preparei nessa aula esses tópicos aqui. A gente fala sobre o fechamento da intervenção, na sequência, sobre a sistematização e registro, a importância de trazer essa documentação, esse registro, esse acompanhamento do processo de intervenção. E, por último, como é que a gente faz a devolutiva? Quando a gente finaliza esse processo, a gente precisa produzir um relatório, dar uma devolutiva para a instituição, fazer esses registros e finalizar as etapas aí desse processo. Então, a gente vai entender nessa aula de hoje como que a gente executa esse passo a passo. Vamos lá, então? Bom, a gente precisa retomar alguns pontos para deixar aqui bem explícito, né, a importância de ter um começo, meio e fim desse processo de intervenção. A intervenção, como a gente já sabe, se iniciou lá na avaliação, na identificação de uma demanda, que se converteu ali numa necessidade que o psicopedagogo institucional pode atender. Nesse processo de intervenção que a gente vai propor e a instituição pode aceitar ou não, né? Quando a gente faz a intervenção, significa que a instituição aceitou. É muito importante que a gente tenha ali um acompanhamento e um registro, uma documentação desse processo. Isso tanto nos resguarda, né, em relação à nossa atuação em si, como também se torna documentos que podem comprovar a melhoria de uma situação, o aumento de um índice educacional, por exemplo, a satisfação de um grupo em relação a uma mediação, uma formação que você propôs. Então, é fundamental que a gente tenha ali essa seleção de instrumentos que vão nos apoiar na execução da intervenção. Essa sistematização e registro pode acontecer por meio da observação e da escuta. Afinal, a gente sempre vai ter esse momento, né, de conseguir observar o grupo, observar ali como é que está acontecendo, se está fazendo sentido ou não para aquele grupo, uma escuta em relação a se eles estão sendo atendidos na sua demanda, se estão gostando, se estão melhorando, um acompanhamento que vai ser tanto presencialmente, ali estar junto, acompanhar, mas também fazer esses registros e poder coletar esse conjunto de evidências, né, de documentos que vão nos ajudar a organizar esse processo. Documentar o processo é muito importante, porque numa próxima situação, com uma nova demanda, ou com um trabalho continuado, de repente, com aquela situação, com aquela instituição, a gente consegue ter uma continuidade. Se eu não tenho um registro, eu preciso redesenhar a roda do começo. Olha como isso atrasa o trabalho da gente. Então, é muito importante documentar, trazendo ali evidências de fato que nos ajudem a compreender como foi feito aquela intervenção. É importante o psicopedagogo ter claro que nesse processo da intervenção, a gente vai estar sempre atento ao que acontece, aos diferentes atores ali envolvidos, né, as pessoas que são o público-alvo da intervenção, observando o comportamento, fazendo uma escuta atenta em relação ao que eles trazem. Muitas vezes, nesse processo de intervenção, surgem novas demandas, surgem outras queixas, e a gente tem que estar ali disponível para poder ouvir, filtrar aquilo que faz parte da nossa atuação e, quem sabe, levantar novas demandas que possam ser atendidas. Esse registro vai nos ajudar, então, nessa identificação e nesse filtro, e com isso a gente vai interpretando, analisando as situações que vão aparecendo. Muitas podem nos ajudar a trazer mais elementos para a intervenção, a redirecionar alguma rota, ou até mesmo a trazer ali alguma questão que pode acalmar aquele grupo e fazer com que a intervenção que a gente propôs seja de fato efetivada. Por que a gente precisa registrar? Primeiro, porque é uma forma de documentar o processo. Depois, porque a gente também torna visível a nossa própria atuação.
Quando eu tenho um registro, um documento, algo para mostrar, isso vai trazendo mais credibilidade para o trabalho. Eu posso fazer uma comunicação oral, eu posso fazer, enfim, uma mediação, uma intermediação ali com aqueles professores, com aquele grupo. Mas quando eu tenho um documento, né, isso transforma a situação em algo mais sério, né? Ou seja, fica mais profissional. Vocês perceberam isso, por exemplo, no momento de entregar um relatório de devolutiva da avaliação. É diferente de eu sentar e falar, olha, identifiquei isso, proponho tal coisa. É quando a gente entrega um relatório, a gente está exibindo profissionalismo. Você está ali concretizando, sistematizando as suas observações e análises num documento. Então, a gente também registra para ampliar os saberes sobre o público-alvo da intervenção, os seus percursos de aprendizagens e avanços. Então, conforme a gente vai registrando, a gente vai entendendo um pouco melhor quem é esse grupo, como é que está se dando essa intervenção. Perceba como é importante. Se a gente vai deixando para anotar depois, para ver depois, vai passando, são muitas coisas, a gente esquece. E daí a gente deixa de promover uma melhoria. Porque se eu vou registrar só no final do processo, o que acontece? Eu perco a oportunidade de ver, durante o percurso, o que pode ser melhorado. Quais são as fragilidades do grupo, em que ponto que eles têm dificuldade. Então, registrar também favorece essa questão e nos dá a possibilidade de oferecer visibilidade para as famílias, no caso da intervenção com as crianças, principalmente, e comunidade educativa em relação àquilo que a gente propôs. Né? A gente propôs, tem um objetivo traçado, tem um cronograma que a gente estruturou, e esse acompanhamento, esse registro nos permite poder mostrar que a gente está ali em busca daquela meta, daqueles objetivos que já foram traçados, para garantir também alcance das metas e objetivos e tornar visível isso para os nossos interlocutores, que podem ser a equipe pedagógica ou os familiares das crianças ou os professores das crianças com quem a gente está intervindo. Esse registro pode ser em formato escrito, eu posso ir anotando as observações, registrando, documentando numa planilha, construir uma tabela. Eu posso fazer registros fotográficos, né? E aqui um parêntese, é importante a gente fotografar pessoas que autorizam, né, a divulgação da sua imagem. Geralmente, numa intervenção com professores, isso não tem muitos problemas. No caso de intervenção com criança, a gente não costuma fazer. Quando a gente faz foto, é com a criança de costas, para não expor. Mas geralmente a gente precisa de autorização. Mas se de repente é uma mediação com grupo, é um grupo de estudos com adultos, tá tudo certo, a gente combina ali, faz uma foto, pergunta se tem algum problema e pode usar isso como também um registro. A gente pode promover pesquisa, né? Eu vou fazer um trabalho com professores, eu posso pesquisar, né, quais expectativas que eles têm em relação àquele conteúdo, o que eles desejam aprender, e no final, uma pesquisa de satisfação, o que eles acharam, o que eles mais gostaram, quais são as ideias para melhoria, e assim por diante. Ou uma avaliação, em que eu posso aplicar uma avaliação pedagógica ou um teste psicopedagógico para avaliar como a criança estava antes da intervenção e como ela estará depois, né? Isso vai nos ajudar a identificar a eficácia dessa intervenção. Então, eu coloquei ali nos registros, a gente precisa caracterizar a intervenção, né? Isso é muito importante. Então, a gente pode, por exemplo, identificar quem é que vai participar. São professores? Quantos anos eles têm? São homens ou mulheres? Quanto tempo de atuação, né? Quanto tempo de formado? Caracterização do público-alvo, que foi isso que eu acabei de falar. A porcentagem de presença, então eu posso colocar lista de presença para as pessoas preencherem. No final, eu vou falar: olha, a gente teve 3 encontros, né? Desse total de 3 encontros, para receber o certificado de participação, as pessoas tinham que ter 75% de presença, X% de professores conseguiram alcançar, né, essa porcentagem, por isso receberam o certificado. Eu vou transformando as informações em dados, percebe? Tabelas ou checklists para poder acompanhar o desenvolvimento de habilidades, observações e percepções, então você pode ir colocando no que você vai observando, percebendo, em relação à melhoria ou novas situações que vão surgindo, a pesquisa de satisfação que eu já comentei, testes e avaliações, e também o nosso cronograma de execução para a gente ir acompanhando ali se a gente está conseguindo alcançar aquilo que foi proposto.
Aqui tem a devolutiva da intervenção, que geralmente nós fazemos também por meio de um documento, em que a gente vai trazer ali uma especificação em forma de relato detalhado sobre as questões que a gente fez na intervenção. Então, vou passar passo a passo por esse documento para a gente entender quais são as informações que devem constar nele, mas não é nada muito diferente do que a gente já fez lá na devolutiva da avaliação e na proposta de intervenção. Então, uma devolutiva é a comunicação dos resultados da intervenção, explicitando o processo de atuação psicopedagógica e os procedimentos realizados, além de reflexões sobre as contribuições e limitações da atuação. Veja, a gente vai colocar tanto o que a gente contribuiu, porque a gente vai ter esses dados, não é mesmo? A gente vai avaliar, quanto também algumas limitações. Todo trabalho tem limitação, né? Seria interessante uma intervenção focada nas habilidades X para uma melhoria ainda mais significativa. Sugerimos continuidade do processo de formação ou de estudos em grupos no próximo semestre para maior partilha de estratégias pedagógicas. Então, a limitação às vezes é tempo, a limitação pode ser espaço, a limitação pode ser quantidade de pessoas. A gente pode colocar ali de uma forma profissional, ética e responsável quais são as limitações que a gente teve. Não vou colocar, por exemplo, minha limitação foi falta de apoio do professor, do gestor. Não. A nossa limitação pode ser de ordem do tempo, né? Foram X encontros, numa outra oportunidade seria importante dobrar o número de encontros para ter maior possibilidade de troca entre os participantes, e assim por diante. Lá no nosso AVA tem o modelo de relatório para a gente seguir e poder se guiar, trazendo ali possibilidade de criação de um documento que seja padronizado e que seja pertinente às necessidades que ele se propõe. Então, nesse relatório, a gente coloca as informações gerais dos cursistas, né, quem fez ali o processo de intervenção, os dados da instituição. Então, nesse momento, a descrição do dado que caracteriza a instituição, onde fica, qual segmento de atuação que oferece, quantos professores tem, tá certo? Trazendo ali informações básicas, conte onde é que a escola está localizada, descrever brevemente sobre a estrutura física, sobre as pessoas que atuam naquele local. Sempre importante colocar uma fundamentação teórica, descrever ali a teoria ou a abordagem que fundamentou a intervenção realizada, pode ser 1, 2 páginas. Lembra que a nossa intervenção a gente não criou da nossa cabeça, a gente se baseou num pressuposto teórico, em algum autor, em algum livro, a gente usou algum material, então a gente precisa trazer essa fundamentação para justificar e apoiar o desenvolvimento do nosso trabalho. Depois, a gente vai para o desenvolvimento da intervenção, que a gente vai descrever como é que foi realizada essa intervenção, né? Então, a gente vai colocar de modo bem descritivo mesmo cada etapa. Então, o início da intervenção, né? Como é que foi realizado, depois do diagnóstico institucional, entrou em contato com a instituição, conversou com fulano, pediu autorização, foi desenhado junto um cronograma, ou você apresentou um cronograma que foi aceito. Decisão pelo tipo de intervenção e o que justificou essa decisão. Depois, o desenvolvimento. Onde e com quem a intervenção foi realizada? Com qual objetivo e quais recursos e materiais foram utilizados? Depois, monitoramento. Como que a intervenção foi monitorada? Como é que você acompanhou esse processo? Você realizou alguma avaliação? Qual? E em que período? Foi antes e depois ou foi só depois? E o encerramento? Como ocorreu o encerramento da intervenção? As metas foram cumpridas? Houve aplicação de algum teste de avaliação, de algum questionário para mensuração dos resultados? E aí, um ponto muito importante que é o exercício da reflexão sobre as contribuições da intervenção. Então, nesse momento, a gente vai descrever algumas reflexões que foram aparecendo, né, das melhorias que a gente foi percebendo, de limitações que podem ajudar, né, no futuro, numa nova intervenção, enfim, num novo momento daquela instituição. Quais pontos de análise foram levantados durante o processo? O desenvolvimento e resultados foram de acordo com o esperado?
né? Isso a gente pode colocar do nosso ponto de vista e também do ponto de vista de quem participou. Se eventualmente você fez uma pesquisa, você vai saber responder, né? O que as pessoas acharam, se foi condizente com o que elas precisavam. A prática correspondeu à teoria estudada? De que forma você acredita que a prática de intervenção contribuiu com a sua formação? E quais foram as limitações desse processo? O que você gostaria de ter feito diferente ou acredita que pode ser melhorado? Então, é um processo, um percurso aí de aprendizagem e de análise sobre como a gente pode ir tanto construindo essa identidade do psicopedagogo, como também aprimorando a nossa forma de atuação. E como eu disse numa outra aula, a gente vai aprender, né, a atuar atuando. A gente vai aprender na prática. Então, é um exercício prático que traz para nós essa possibilidade de ir fazendo cada vez melhor. Então, depois de todo esse processo, é importante listar as referências que foram utilizadas, seguindo as normas da ABNT, tudo certinho, para a gente poder ali ter um referencial de base, o que foi utilizado, não é verdade? O que motivou essa pessoa a propor e implementar essa intervenção em específico. Então, vejam, são vários processos que foram acontecendo ao longo do tempo e a intervenção é o fechamento dessa atuação psicopedagógica. É um percurso que começou lá na avaliação e teve todos os procedimentos e etapas que foram sendo executadas ao longo do percurso, e na intervenção, tendo finalizado, a gente fecha com um relatório que é para fechar esse ciclo, começo, meio e fim. Outras demandas podem ter surgido no meio do processo, e aí a gente avalia se de repente é o caso de propor uma outra intervenção, quando a gente for atuar, né, no nosso exercício profissional, ou se de repente a instituição, né, dá um tempo da nossa atuação, de repente a gente volta num outro momento, tudo vai ser conversado, né, com a intervenção no momento da prática, do nosso exercício profissional. Aqui na nossa disciplina, esse foi um exercício para você colocar aí em prática, de fato, literalmente, o que você aprendeu no curso. E em nome da professora Daniela também, eu espero que vocês tenham conseguido enxergar a potência da atuação psicopedagógica, que vocês tenham conseguido entender a dimensão do nosso trabalho, como isso pode ajudar crianças, professores, equipes gestoras e também famílias. Espero que tenha sido significativo para vocês, que tenha feito sentido. Nessa aula, se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade, podem mandar as dúvidas que a gente responde para vocês. E eu espero que a gente se encontre aí no percurso da psicopedagogia e consiga fazer diferença na vida das pessoas. Um abraço para todo mundo e bons estudos. Até a próxima.